Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de ler com você um texto que está lá em Romanos 12, versículo 12, que diz o seguinte: Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. É interessante porque a carta aos Romanos é fascinante. Depois de apresentar as principais doutrinas, do capítulo 1 ao 8, nós temos agora os exemplos práticos de como o povo de Deus deve agir, do 9 ao 11. E Paulo ele passa várias recomendações para uma igreja que ele não havia fundado e nem conhecia pessoalmente, mas que tinha um grande desejo de visitar. O texto que nós lemos está nessa segunda parte. E dele a gente pode retirar algumas lições para esse momento difícil, para esse momento de incertezas que nós estamos vivendo diante dessa pandemia, e palavras de esperança. Primeiro, os romanos, que foram os destinatários dessa carta, certamente passavam por muitas dificuldades, não muito diferente da gente hoje. Claro que um inimigo bem diferente. No entanto, mesmo assim, aquela igreja, eles tiveram, e nós também podemos ter, motivos suficientes para sentir alegria. Paulo, ele enfrentou muitas lutas e problemas, mas nada o impedia de avançar. Em outra carta, ele afirmou aos Filipenses, no capítulo 3, que uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. A esperança que nós cristãos temos faz com que a gente continue firme. E por mais que existam dificuldades, nós podemos encarar tudo com alegria. Não por causa das lutas, mas porque a nossa esperança está no Senhor e ela é maior do que qualquer circunstância. A segunda lição que a gente pode tirar é que há algumas situações que a gente passa que são verdadeiramente extremas. E nesse texto são chamadas de tribulações. E Paulo enfrentou muitas delas. Entretanto, em meio às dificuldades, ele recomenda que se tenha calma. Se a nossa esperança está em Cristo, os problemas não vão nos derrotar, pois nele teremos força para suportá-los com paciência. E a última lição que nós podemos ter, que a melhor forma de viver em qualquer circunstância é apresentando-se e submetendo-se aos cuidados de Deus. Por isso, nós precisamos aprender a perseverar em oração. Aos Tessalonicenses, Paulo exortou que eles deveriam orar sem cessar. Falar com Deus não é uma opção que a gente tem como última saída. É uma prática que a gente precisa desenvolver continuamente. Na situação mais fácil, a gente precisa de Deus. Na situação mais difícil, Deus é suficiente. Do que você tem se alimentado? Do que você tem enchido seu coração nesses tempos em que você está em casa? Você tem orado? Você tem buscado a Deus? Lembre-se do que o próprio apóstolo diz aos Coríntios, em 2 Coríntios 4:8, de que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Que a gente possa seguir essas recomendações da palavra de Deus e que nós possamos seguir confiantes, orando, entregando o nosso coração, nossas angústias, as nossas dúvidas diante de tantas incertezas, diante de tantas notícias diferentes que chegam a nós. Que nós possamos ficar firme, que Deus seja contigo e que essa semana seja abençoada, que você possa encontrar meios aí de encontrar-se com Deus em oração, de estar com a sua família, e precisando é só chamar, né? Não deixe de conversar com as pessoas, mesmo que virtualmente, isso é importante, isso é necessário, e busque coisas boas para ler, coisas boas para assistir,
né? Até diminua um pouco esse fluxo aí da internet, porque às vezes a gente acaba vendo tantas coisas que não nos edificam. Que Deus seja com você. Boa semana.